Olá, seja muito bem-vindo, paz seja sobre sua vida em nome de Jesus Cristo. Sou o Pablo Ribeiro, você está aqui no nosso canal, no vídeo de número 3, onde estamos fazendo uma série de vídeos para comentar sobre o lançamento do meu primeiro livro, que é o Extraordinário, o caminho do comum ao maravilhoso. A gente já apresentou ele, apresenta de novo, o nosso livrão está aqui, ó. Extraordinário, o caminho do comum ao maravilhoso. Nós estamos no vídeo de número 3, nós já fizemos um primeiro vídeo sobre a introdução, explicando como nasceu o livro, o porquê, o para quê e como usar o livro. E o segundo vídeo a gente comentou sobre o primeiro capítulo, que foi o solo infértil do comum, porque afinal de contas, repetindo, o nosso livro, ele é realmente uma declaração de guerra ao comum. O comum é o inimigo desse livro. Então, nós já gastamos o vídeo passado para mostrar quem é o comum. A ideia ali foi revelar o comum, desmascarar o comum e já dar ferramentas para você se libertar do comum. Mostrar que o comum é uma situação muito ruim. E tratamos essa definição. Agora a gente vai trabalhar na outra definição, que é outro ponto. O livro é o extraordinário. Extraordinário é o caminho que leva você do comum até o maravilhoso. Então, agora a gente vai usar o capítulo 2 do livro do Caminho Maravilhoso para começar a falar, a dar uma definição sobre aquilo que eu chamo de maravilhoso, ok? Deixa eu colocar o livro de volta aqui, deixa eu buscar nossa apresentação de slide. Já deve estar em cima aqui, deixa eu ver, isso aqui, capítulo de número 2, certinho, beleza, no lugar certinho. Ó, se você olhar, a gente comentou no vídeo passado o capítulo de número 1, o solo infértil do comum, e agora a gente está indo para o capítulo 2, o caminho ao maravilhoso. A gente já passou por aqui, já passou pelas definições, e agora a gente vai começar na nossa definição sobre o que é maravilhoso. Se você pegar aqui assim, deixa eu voltar aqui, ó. Se você pegar o livro, capítulo de número 2 do livro, isso aqui é fácil, o que está escrito lá, aquela definição lá, você vai achar no nosso livro. O livro está fácil de identificar, cada capítulo tem lá a sua marcação, facinho de achar. Se você olhar na página, se eu não me engano, é a 43, vamos ver qual é a página 43, aqui está a definição daquilo que eu chamo de maravilhoso. Deixa eu voltar aqui para você me acompanhar, deixa eu voltar lá no slide, e assim, ó, para você de perto junto com a gente aí. Maravilhoso. Maravilhoso é a materialização das ações extraordinárias. O maravilhoso é a materialização das ações extraordinárias. É o fim de tudo. Tudo que você pode imaginar de extraordinário que começa em Deus, que tem uma iniciativa em Deus, que começa a partir da vontade de Deus e que começa a se manifestar na nossa vida, todas as ações extraordinárias que a gente tiver durante a vida, que sejam orientadas pelo Espírito Santo de Deus, movidas por Deus na nossa vida, o maravilhoso vai ser a materialização de todas essas ações extraordinárias. Quando tudo se concretizar, quando tudo chegar ao fim, o que você vai ter é o maravilhoso, é o final glorioso daquilo que está dentro da vontade de Deus. Maravilhoso é a materialização das ações extraordinárias. É isso aí. Deixa eu botar até eu participar aqui, deixa eu botar lá para você me acompanhar. Então vamos lá. Maravilhoso é a plena essência do propósito. Maravilhoso é a materialização das ações extraordinárias e maravilhoso é a plena essência do propósito. O propósito é aquilo que foi definido por Deus para a sua vida. É aquilo que foi exclusivamente desenhado, aquilo que foi exclusivamente arquitetado por Deus para a sua vida. É aquilo que define aquilo que você é, o que você faz e para aquilo que você foi criado dentro dessa terra. É aquilo que Deus fez como definição para a sua vida. Então, o maravilhoso, ele é a plena essência do propósito. O maravilhoso é a manifestação dessa essência do propósito. Se Deus criou você para uma determinada situação, para um determinado propósito, ele criou esse propósito com um fim, e esse fim é o maravilhoso. É aquilo que Deus tem de pleno sobre a sua vida. É a
plena essência do propósito. O propósito só existe por conta do maravilhoso. Vamos lá, a primeira definição, a gente diz que é a materialização das ações extraordinárias, é o fim de tudo aquilo que você agir como dentro da vontade extraordinária de Deus, do mover extraordinário de Deus, é a plena essência do propósito. E a terceira definição que está aqui embaixo aqui, é o portão da Canaã celestial para o chamado. Maravilhoso é o portão da Canaã celestial para o chamado. Isso aqui, essa aqui é a definição, com certeza. Essa é a mais pentecostal que você pode arrumar para definir maravilhoso. Essa aqui é o portão da Canaã celestial para o chamado. Canaã celestial é o destino de toda alma salva em Cristo Jesus. É a morada dos céus, é a promessa que Deus tem para os santos, habitar com Ele no céu, junto com a sua glória. É a promessa mais gloriosa que tem para o salvo, para o santo em Cristo Jesus, com certeza é cruzar os portões da Canaã celestial. Com certeza esse é o propósito da salvação em Cristo na nossa vida, restabelecer-nos a presença de Deus. Então, quando eu falo que o maravilhoso, ele é o portão, é a chegada para o chamado, porque um dia você escuta esse chamado, um dia você é alcançado por esse chamado, e você coloca todas as suas expectativas e todas as suas forças nesse chamado, e você luta por esse chamado, você tem um chamado, você recebe um propósito, você tem atitudes maravilhosas, e no final das contas você vai chegar no portão da Canaã celestial, do seu chamado, que é o maravilhoso. O seu chamado tem um destino. O seu chamado te leva ao maravilhoso. Está vendo? O extraordinário te leva ao maravilhoso. O seu propósito te leva ao maravilhoso. O teu chamado vai encaminhar você rumo ao maravilhoso. Maravilhoso é o resumo de todas as coisas. É o resumo de todo o propósito que Deus definiu para os seus filhos nessa terra. Quer ver? Deixa eu dar uma sequência aqui no outro slide. Deixa eu seguir ele aqui. Só um instante. Como a gente está comentando sobre esses três propósitos, aí para a gente já até comentou isso lá no capítulo 1, mas vou dar uma reforçada aqui no capítulo 2 para a gente poder definir bem claro. Maravilhoso é o seu destino, maravilhoso é a sua chegada, maravilhoso são os frutos que você vai colher depois de uma vida no extraordinário. Porque olha só, o extraordinário é o caminho, é aquilo que você faz no seu caminho. O propósito é o alvo, é aquilo para que você foi criado, é a essência daquilo que você é criado. E maravilhoso é o fruto. Quando você chegar lá, quando toda a ação extraordinária chegar ao seu alvo, ao seu ficar consumado o propósito, você vai ser presenteado com os frutos disso tudo que a gente chama de maravilhoso. Então, o caminho ao maravilhoso, ele tem essa progressão. Tá? Vou botar aqui a próxima tela, já deixa bem explicado melhorzinha o que eu chamo dessa progressão. Porque, olha só, se você for usar na Bíblia um texto para você entender daquilo que eu estou falando a respeito do caminho do maravilhoso, eu acho que o melhor texto, sem dúvida, que você vai poder entender do caminho maravilhoso é Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo, no instante em que ele cai em si e volta para casa. A Bíblia diz que ele estava lá com fome, pronto para morrer de fome, e ninguém dava comida para ele, que ia comer já a comida das bolotas lá dos porcos. Aí a Bíblia diz que ali ele cai em si. Ele vê a real situação dele. Ele larga tudo que tinha para viver aquela vida, e daqui a pouco o Espírito Santo de Deus toca na vida dele e ele cai em si. Ele consegue ver que ele está vivendo uma vidinha comum. Ele está agindo como todas as outras pessoas ao seu redor e não consegue ver prazer naquilo que tem. Ele escuta o chamado da alma dele dizendo assim, cara, tá errado, isso aqui não é o meu destino, não. O meu destino não é essa vida comum. Ali aquele jovem, em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, ali ele começa a trilhar o primeiro degrauzinho do caminho do maravilhoso, que é o chamado. O chamado, até botei aqui, o chamado ele tem início quando você ainda está lá no comum.
você, movido pelo Espírito Santo de Deus, quando a luz do Espírito Santo de Deus apresenta a você o convite para uma nova vida. O chamado é quando você escuta a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, cara, olha a vida que você está vivendo. Que vida é essa? Que vida é essa que você está vivendo? Olha só. Quando diz Efésios, é quando o coração, quando a luz do Espírito Santo abre os olhos do nosso coração. É Efésios capítulo de número 2. E você percebe onde você está. Você vê a sua situação. O caminho de volta começa com certeza lá no chamado. E a palavra para aqui é arrependimento. É quando você é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, vê a tua real situação e diz assim, cara, eu vou voltar para casa. É o primeiro passo no caminho maravilhoso, é escutar o chamado, é o arrependimento, é o querer voltar para casa, é o começar a voltar para casa. E o segundo passo, depois do chamado, vem o propósito. Porque assim, o que acontece? Eu até coloquei aqui que o propósito ele começa a ser revelado a partir do instante que você aceita o chamado. Certo? Você ouviu a voz do Espírito, aceitou o chamado e agora você resolve voltar. Quando você resolve voltar para onde? Voltar para um caminho que foi uma luz que acendeu-se dentro da sua alma. Um direcionamento. E o direcionamento que o rapaz teve foi voltar para a casa do meu pai. Porque ele diz assim, poxa, eu nasci para ser filho, eu não nasci para ser escravo, eu não nasci para cuidar de porcos, eu não nasci para desgraça, eu nasci para ser filho. Eu tenho um propósito, eu nasci para ser filho do meu pai, eu nasci para estar na casa do meu pai, eu nasci com um propósito. Qual é o meu propósito? Estar junto do meu pai. Aí eu coloquei aqui, o segundo passo é o propósito, ele inicia logo após você aceitar o chamado. Quando o mover do Espírito Santo direciona você para que você possa recaminhar. Aí você vai aquilo que eu recebi, que foi o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, até aquilo que eu vou entregar, que é a minha vida. Quando você recebe o chamado, aceita o chamado, é revelado a você o propósito. E a partir do instante em que você se entrega a esse propósito, assim, eu vou voltar. Porque o rapaz do filho pródigo, ele resolve voltar. Ele sai dali e vai trilhar o caminho de volta. Todo aquele caminho que ele fez para ir até chegar onde ele foi, ele vem fazer de volta. Ele coloca um propósito na sua vida e começa a ter uma atitude extraordinária. É sim, porque arrependimento, a sociedade hoje é fácil. Arrependimento ainda continua sendo a coisa mais dura de se conseguir. Uma lágrima de arrependimento ainda continua sendo a coisa mais difícil de conseguir de uma alma do ser humano. É dizer assim, eu errei. Estou onde meus pés me levaram. Continua sendo. E quando você tem o arrependimento, é uma atitude extraordinária, é originária em Deus. O verdadeiro perdão, o verdadeiro arrependimento começa em Deus. E ele volta para casa, persiste no caminho de voltar, trilha todo o caminho de volta. Foi fácil chegar ali porque tinha dinheiro, amigos, uma grana para comer onde queria. Agora não, agora ele deve estar descalço, agora ele deve estar com roupa rasgada, agora ele passa frio, agora ele passa fome, agora ele está sozinho. Agora ele volta, mas ele persiste. Ele escutou o chamado, aceitou o chamado, reconheceu o seu propósito e agora tem uma atitude extraordinária que é voltar para casa. E essa atitude extraordinária é o que está definido aqui como terceiro passo, que é o extraordinário. Extraordinário é tudo aquilo que traz em si mesmo e na sua essência a capacidade de mudança e transformação. Você escuta o chamado de Deus, o caminho é maravilhoso. Você escuta o chamado de Deus, aceita o chamado, o Espírito move em você, mostra para você qual é o verdadeiro propósito que você tem na sua vida, aquilo que Deus tem de propósito para você, para aquilo que você foi criado, qual a direção que você tem que tomar, e você resolve ir. O ir é a atitude extraordinária. O extraordinário é isso, é tudo aquilo que traz em si mesmo e na sua essência a capacidade de mudança e transformação. Eu quero mudar, eu quero transformar, mas eu não tenho força, eu estou com fome, eu estou perdido. Aí a Bíblia diz que como ele cai em si, o Espírito move e você volta. Essa é a atitude extraordinária. Aí eu tenho uma colocação aqui, que o verdadeiro extraordinário que a gente fala aqui é o extraordinário que surge em Deus. É o extraordinário que surge em Deus pelo mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Está aqui, ó. Ele tem a sua origem naquilo que é divino e está sempre ligado ao propósito.
e sempre será maior do que o indivíduo ou o grupo que está envolvido. O propósito da vida daquele jovem é estar lá na casa do pai dele. E o extraordinário que tá movendo a vida agora que ele volta para casa, é a essência desse propósito. Ele vai lutar, ele vai viver esse propósito. O extraordinário é a ação em direção a esse propósito, a esse alvo que é o maravilhoso. Então, assim, o extraordinário, ele é sempre maior do que a pessoa, porque ele está focado no maravilhoso, e o maravilhoso é muito maior do que o ser humano. A história desse rapaz, dessa vitória na vida dele, essa vida até hoje de bandeja de prata nas nossas igrejas, mostrando o poder que tem o arrependimento e a glória que tem ao se chegar na porta da casa de Deus e encontrar o Pai de braços abertos. Essa história dele é gloriosa. Então, as atitudes extraordinárias que esse rapaz teve, quando ele aceitou o propósito, é muito maior do que ele. A vida dele, seguindo esse propósito, andando nessas questões do extraordinário, transforma a vida dele em uma coisa que vai ser lembrada por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O caminho do maravilhoso é justamente Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo quando volta para casa. É o chamado, aceitar o chamado, aceitar e se entregar ao propósito e viver o extraordinário. Todas essas coisas são divinamente inspiradas. Todas essas três coisas, essas três fases do caminho ao maravilhoso, elas têm que obrigatoriamente passar pelo início, ter a origem, ter o seu começo no Espírito Santo de Deus. Tanto o chamado, você não resolve, eu vou ali, vou ser uma pessoa boa a partir de hoje. Não é isso, não é a respeito de religião que a gente fala aqui. A gente fala aqui de restabelecimento de filiação, de ser de novo filho de Deus, de voltar à casa de Deus, de pegar de volta o perdão, o restabelecimento e ter uma vida reestruturada na presença de Deus. É divino. O chamado é divino, é mover. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que mostra o comum e diz assim, é isso que você quer? O propósito que eu tenho para você não é esse. E quando você aceita o chamado, reconhece o propósito, que reconhecer o propósito é o mover do Espírito Santo de Deus. É onde você diz assim, cara, eu não nasci para isso que eu estou vivendo hoje, eu nasci para algo muito mais, muito maior, muito mais elevado. A palavra de Deus me mostra que eu nasci para alguma coisa muito mais alta, muito mais revelada do que isso, muito mais gloriosa do que a vida que eu vivo. Eu tenho um propósito. E quando você descobre que o seu propósito é estar na casa de Deus, com o perdão de Deus, com a presença de Deus, o restabelecer de Deus, com a felicidade de Deus, você luta tudo que você pode, você vai buscar em Deus toda e qualquer atitude extraordinária que Ele tem para você, para que você possa, ao ouvir o chamado, caminhar nesse propósito e chegar no maravilhoso. O maravilhoso é o fruto de todas as coisas. Se você deixa eu olhar o slide aqui, deixa eu voltar uma vez o slide aqui, que eu boto aqui, ó. Eu fiz em vermelho aqui, para uma coisa que é a verdade nesse livro. Se você olhar, a frase está aqui assim, ó. Sempre. Seja entre os grandes vultos, seja entre as pessoas importantes, ou entre os anônimos, toda vez que alguém rompeu com o comum, a partir de atitudes extraordinárias, originadas em Deus, os resultados foram maravilhosos. O livro, ele fala a respeito disso, ele comenta a respeito dos frutos que aqueles que seguiram o maravilhoso receberam. Os frutos que são o maravilhoso. Aqueles que aceitaram o chamado, tiveram revelados seus propósitos e resolveram aceitar o desafio e ter atitudes extraordinárias orientadas por Deus, toda vez, seja grande pessoa, seja um Davi, um Salomão, um Samuel, qualquer um desses grandes vultos na Bíblia, ou até outras pessoas que nem nome têm, que são anônimos, toda vez que alguém rompeu com o comum, a partir de atitudes extraordinárias, originadas em Deus, os resultados foram maravilhosos. E é isso que o livro trata, é mostrar
essa realidade do caminho, mostrar a realidade do comum, apresentar o caminho que é as ações extraordinárias que se originam em Deus e apresentar para você a maior de todas as esperanças, que é o maravilhoso. É mostrar para você que vale a pena, que você tem um futuro glorioso esperando por você, que a sua vida tem um propósito e que o propósito está onde esses frutos estão, que é no maravilhoso, que é estar no final dessas coisas. Então, em rápidas palavras, para a gente não alongar muito também sobre o capítulo 2, é só para a gente repetir e reforçar. Maravilhoso é a materialização das ações do extraordinário. É o fim de todas as suas ações extraordinárias que começam em Deus. Maravilhoso é a plena essência do propósito. É o porquê existe o propósito em você. É aonde o propósito que você tem, o propósito de Deus na sua vida vai levar você. Lá o final desse negócio se chama maravilhoso. Maravilhoso é o portão da Canaã celestial para o chamado. Quando você ouviu a voz do Espírito Santo, Deus se entregou a Cristo, resolve viver uma vida rumo ao Pai. Quando você chegar lá, você vai encontrar o Pai de braços abertos na porta da Canaã celestial esperando você. Como a Bíblia diz, recebe um novo nome, recebe sandálias, recebe roupa nova, recebe a glória, o perdão, o restabelecimento por Deus e vai morar nas moradas eternas com o Pai. O caminho ao maravilhoso, o resumo do caminho ao maravilhoso, fica então basicamente em Lucas capítulo 15. A volta do filho pródigo. Essa é o resumo, né, do que trata o caminho do maravilhoso. São poucas definições, mas assim, só para a gente poder entender. Você vai pegar lá o seu livro, vai abrir lá o capítulo de número 2, vai dar uma olhada nele, vai abrir para você ler, vai chegar... Ele tem aqui, no final do capítulo, no meio do capítulo 2, você tem esse resumo que é o que eu chamo do passo a passo do caminho do maravilhoso. Ele está um resumo aqui. Caminho maravilhoso tem início no comum, quando a luz do Espírito Santo apresenta o chamado. Quando esse é aceito, o mover do Espírito Santo revela o propósito aceito, a partir de uma entrega pessoal, o Espírito move então esse ser ao extraordinário. E como resultado final, os frutos do Espírito Santo produzem o maravilhoso, que é a essência da vontade de Deus. Bom, e basicamente é isso. Eu vou terminar essa parte por aqui. Vamos partir já para o próximo capítulo, o capítulo número 3, mas isso já é tema para outro vídeo. E, bom, acho que é só isso então. Que Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo. Deus te abençoe.